Oi, tudo bem? Hoje vamos falar das Troianas de Eurípides. Aqui no volume 3 da Zahar, comentários, introduções, notas do Mário da Gama Cury. E além das Troianas, nós temos Medeia e Hipólito, que já tem vídeo aqui no canal. Falando então das Troianas, né? Qual o tema dessa peça? Aqui a gente já começa a pensar naquelas mulheres valorosas, guerreiras, lá da família de Príamo, que após a queda de Troia, cada uma toma um destino, né? Ou vão como prisioneiras de guerra, como escravas. Tem até um filme interessante sobre as troianas. Na introdução, Mário da Gama Cury vai trazer um tema interessante sobre a guerra, né? Menos fiel ao pensamento religioso de sua época que Ésquilo e Sófocles, Eurípides levou para o palco o racionalismo aprendido no convívio dos filósofos contemporâneos, principalmente os sofistas. O Eurípides, ele tem uma vida bem assim diferente dos Sófocles e do Ésquilo. Ele viveu em isolamento, tem até uma lenda, né, que ele foi para uma caverna compor as suas obras e parece ter sido uma pessoa mesmo insociável, mas teve um relacionamento aí de debates com esse grupo de sofistas e aqui também as obras do Eurípides têm uma questão emocional muito forte. Então, a questão da guerra, a longa guerra aí do Peloponeso, vai marcar muito as obras de Eurípides. Durante esse período desta guerra do Peloponeso, Eurípides escreveu a maior parte das suas peças e também essa guerra provocou nos cidadãos uma onda de ceticismo, de descrença nos valores morais e religiosos, e isso influenciou muito o poeta. Ele pega, né, toda aquela situação de guerra ali na Grécia, no século V a.C., e traz para suas peças. Espetáculos como o massacre impiedoso dos habitantes da ilha de Melos pelos atenienses também pode explicar a profunda simpatia com que Eurípides tratou dos vencidos aqui nas Troianas. Como que ele trata essa questão dos vencidos, do pessoal aí, dessas mulheres que sofreram, né, a, a época aí no final da Guerra de Troia, contra a arrogância dos vencedores, a arrogância e a brutalidade. Então isso ficou forte aí na peça de Eurípides, principalmente aqui nas Troianas. É interessante também que esse massacre que os habitantes de Melos, da ilha de Melos, sofreu pelos atenienses, vai marcar também o contexto aí das peças de Eurípides. Isso aconteceu no ano 416 ou 415 a.C., esse massacre. As Troianas é uma ilustração por um cidadão da mesma Atenas que aniquilou Melos, dos horrores que esperam os vencidos na guerra, e que esperariam, portanto, os atenienses se fossem vencidos na Sicília, que pretendiam invadir numa expedição de caráter imperialista. Então, um acontecimento da época de Eurípides, o massacre dos habitantes de Melos em 416 ou 415, pelos atenienses, ele vai resgatar o papel que os vencidos teve nessa batalha, no caso os habitantes de Melos, só que ele retoma lá a questão dos troianos, as troianas, né? Como que elas sofreram como as vencidas. E também o que os atenienses sofreriam se saíssem vencidos aí nessa invasão que eles estavam querendo fazer na Sicília. Então toda essa situação contemporânea vai aparecer numa peça que resgata, né, uma situação antiga mitológica, né, no caso aí o final da Guerra de Troia. Essa situação dramática dos vencidos, então, é simbolizada nas troianas pela idosa Écuba, uma verdadeira máter dolorosa pagã. Então, assim, essa expressão, quem disse foi um estudioso chamado Gilbert Norwood, numa
obra chamada Greek Tragedy, de 1948. Então a Hécuba tem a maior parte das falas, ela vai receber esse título, né, uma dolorosa máter pagã. Os gregos nas troianas são o herói trágico, o herói coletivo ou agente trágico, e os troianos são a vítima coletiva. Esse interesse de Eurípides pelas questões políticas de seu tempo não foi episódico. Ao contrário, em muitas de suas peças há mensagens, há lições, há principalmente uma pregação pacifista, o que não impede o poeta filósofo de considerar as guerras uma invenção dos deuses para evitar o excesso de população no mundo. Então aqui nos versos 38 e 39 de uma obra, eu acho que não, é Helena, né, chama a obra, ele vai dizer que a guerra foi uma invenção dos deuses. Então a Helena disse nesses versos: em seus altos desígnios, Zeus levou a guerra ao povo helênico e a Troia para livrar a terra-mãe da sobrecarga de gente em demasia. Então, seria isso, né? Essa necessidade da guerra para aliviar um pouco a população. Estranho, né? Isso é numa obra chamada Helena. Apesar desse rasgo de cinismo, Eurípides é profundamente pacifista e não perde o ensejo de manifestar horror pela guerra. Numa pregação infrutífera, pois os atenienses que aplaudiam suas peças viviam empenhados em lutas fratricidas contra os demais gregos. Então, essa questão, né? A guerra era sempre forte ali no Peloponeso, na Grécia, e trazer um tema desse para as peças, pregando a importância do pacifismo, é ter muita coragem, né? Eurípides demonstra muita coragem. A condenação das guerras de conquista aparece aqui também nas troianas, a partir dos versos 450, 472, nós temos isso aparecendo muito forte. Foi uma advertência direta e corajosa aos atenienses, que se preparavam para a desastrosa expedição à Sicília, aquela que eu já falei, né? Então, o Eurípides condena mesmo a guerra, mostrando que isso vai ser um desastre. Decidido em 415 a.C., dentro de uma posição imperialista, censurada muitas vezes por Eurípides em suas tragédias. Então aqui nós temos a Cassandra condenando a guerra, né? Então ela diz o seguinte a partir do verso, eu vou ler do verso 450. Os homens desse rei, por ele conduzidos para longes terras, às margens do Escamandro, foram dizimados. Em lutas árduas cujo prêmio não seria nem a sobrevivência do país natal, nem a preservação das muralhas primevas. E essas vítimas sem número de Ares, né, o deus da guerra, não mais reviram seus abandonados filhos, e a mão que a sepultou não foi a da esposa amada. Nos lares que deixaram a desdita é igual. Morrem viúvas as mulheres sem arrimo. Os pais idosos morrem e não deixam filhos para perpetuá-los nos lares vazios. Levaram-nos por outrens e sobre seus túmulos, parente algum virá oferecer por eles sangue de vítimas à terra, de vítimas imoladas à terra. Aí está o merecido panegírico, a expedição dos gregos. Então, ela está comentando, né? Quais os resultados da guerra. Quantas crueldades de seus soldados é melhor silenciar. Jamais me vem a doce inspiração das musas para cantar e celebrar tantas infâmias. Depois, no final da fala, ela diz: deve o mortal sensato detestar a guerra. Se, entretanto, ela for inevitável, os louros não serão de quem morrer lutando, por causa ignóbil que afinal só traz desonra. Por isso, minha mãe, não deverá chorar. Ela está falando, né, para Hécuba, Cassandra falando para Hécuba. O fim de Troia, nem as minhas bodas tristes, meu humilhante enlace há de causar, sem dúvida, a ruína dos aqueus, que eu e tu odiamos. Então aqui a Cassandra ela vai ser levada por Agamenon, e a gente já sabe o final dela, né, na peça Agamenon, da Orestia e de Ésquilo, né?
Então aqui o Eurípides ele condena muito forte essa questão da guerra na voz dessas troianas. As Troianas, essa peça foi apresentada pela primeira vez em Atenas, num concurso dramático das Grandes Dionísias de 415 a.C., a época mesmo em que os gregos estavam partindo para a Sicília, né, em guerra. Então, em 415 a.C., nós temos a primeira representação desta peça. A ação se desenrola em Troia, fora das muralhas, após a captura da cidade pelos gregos, comandados por Agamemnon. Ao fundo vêem-se tendas onde estão as mulheres troianas aprisionadas pelos vencedores. Em frente a uma das tendas vê-se Écuba, viúva de Príamo, rei de Troia, morto na guerra, caída, aniquilada pelo sofrimento. O deus Poseidon e a deusa Atena explicam, num diálogo que serve de prólogo, que estão abandonando Troia com relutância e combinam um plano de vingança contra os gregos por seus atos de impiedade. Poseidon, deus do mar, destruirá a frota grega em seu retorno à pátria. Quando as divindades se retiram, Écuba inicia suas lamentações. Logo, o coro, composto de mulheres troianas, vem juntar-se a ela. Taltíbio, arauto dos gregos, chega para dizer a Écuba que sua filha Cassandra deverá ser a concubina de Agamemnon, a quem coube como presa de guerra. Quanto a Polixena, outra filha de Écuba, o arauto fala enigmaticamente de sua morte próxima. Andrômaca, viúva de Heitor, o maior dos heróis troianos, filho de Écuba e de Príamo, coube na partilha a Neoptólemo, filho de Aquiles, o principal herói grego na guerra em que perdeu a vida. E a própria Écuba irá ser escrava de Odisseu, mais detestado por ela que por todos os outros gregos. Pois eu vou ler a fala de Écuba. Cassandra sai repentinamente de sua tenda, cantando e dançando em delírio. No imaginário, hino nupcial em sua própria honra, e profetiza as futuras desgraças de Agamemnon e de Odisseu. Segundo a lenda, Cassandra recusara-se a certa altura de sua vida de profetisa de Apolo aos desejos amorosos do deus, que se vingou desacreditando-lhe os vaticínios. Écuba contrapõe sua grandeza anterior à desdita presente. O coro canta o dia fatídico em que Troia acolheu festivamente o cavalo de madeira em cujo bojo estavam ocultos os soldados gregos. Andrômaca e o pequeno Astyanax, filho dela e de Heitor, aparecem num carro conduzido por soldados gregos. E por Andrômaca, Écuba fica sabendo da morte de Polixena, imolada sobre o túmulo de Aquiles. Embora desesperada, Écuba exorta a nora a ser agradável ao seu novo senhor, pois assim talvez Astyanax pudesse chegar à idade adulta e reviver a antiga grandeza de Troia. Pouco tempo depois, Taltíbio, o arauto, reaparece com uma mensagem terrível. Os gregos tinham decidido a conselho de Odisseu que Astyanax fosse lançado do alto das muralhas ao chão, pois se permanecesse vivo seria uma ameaça para a Grécia. Andrômaca despede-se do filho numa cena extremamente tocante. Depois de uma ode do coro, rememorando o primeiro cerco de Troia, aparece Menelau, irmão de Agamemnon, satisfeito com a oportunidade que finalmente se lhe apresenta de castigar Helena, sua mulher infiel, causadora da guerra que findava entre os gregos e os troianos. Écuba agradece a força que governa o mundo, o castigo em vias de ser infligido a Helena e a refuta acerbamente, quando a bela esposa de Menelau procura defender-se. O episódio de Helena e Menelau é uma pausa na sucessão de desgraças que compõem a peça, e é um reflexo típico das disputas sofísticas em voga na época de Eurípides, nas quais se defendia o indefensável como exercício de eloquência. É uma das características dos sofistas, né? Defender o indefensável, mostrar essa habilidade nos argumentos, nas defesas. Taltíbio retorna trazendo o cadáver de Astyanax, à vista do qual Écuba diz palavras de profundo sentimento, nas quais transparecem laivos de demência. A peça termina com o incêndio final de Troia pelos gregos. Após uma tentativa frustrada de Écuba de lançar-se às chamas, as cativas com ela à frente dirigem-se a uma grande nau grega, ainda em Troia, que as levará à Grécia para a escravidão. Fortíssima essa peça, né? Então vou ler o trecho aqui em que Écuba está lamentando a sua sorte e a das cativas
e em que aparece a Cassandra em delírio, né? Écuba, golpeia esta cabeça maltratada, fere com as unhas o teu rosto triste. Ai, desgraçada, ai, infeliz de mim. A sorte impiedosa faz-me escrava de um ser abominável, duro, pérfido, de um inimigo da justiça, monstro sem lei, que entre vós difama os outros e entre os outros nos difama em troca. Língua terrível, duplamente falsa que espalha o ódio onde reinava a paz. Chorai por mim, a desventura mata-me. Estou perdida, os fados impuseram que na partilha me coubesse a mim o mais insuportável dos quinhões. Ela execra, né, o Odisseu, ela detesta, né, ela vai ser a escrava de Odisseu. Segundo Corifeu, agora sabes o destino teu, rainha, mas qual será o meu senhor entre os helenos? Taltíbio, dirigindo-se aos soldados da escolta. Ide, soldados, e trazei a mim Cassandra. É meu dever fazê-la chegar logo às mãos do chefe dos soldados gregos e, em seguida, levar aos outros as cativas que lhes cabem. Aí, notando os sinais de chamas em uma das tendas, o Taltíbio diz: que será isso? Creio que há fulgurações naquela tenda como se fossem archotes. Parece incêndio ateado por troianas. Ao ver chegada a hora de serem levadas de seu país para a distante terra helênica, talvez pretendam as cativas transtornadas matar-se, consumindo em fogo os próprios corpos. É bem verdade que em momentos como este, dificilmente as almas livres se resignam ao infortúnio. Abri, abri! Eu não desejo que esse procedimento, para elas bom, mas mal para os helenos, me desfavoreça. Écuba, menos agitada. Não é incêndio, é Cassandra, minha filha, que em transe delirante avança para cá. Daí tem uma nota, né? Entra Cassandra, vinda de uma das tendas, dançando, trazendo as insígnias de sacerdotisa. Ramos de loureiro, franjas de lã e as chaves do templo. Imagina em seu delírio estar celebrando suas próprias bodas diante do santuário de Apolo e traz na mão direita um archote. Cassandra, frenética. Eleva, agita, chega perto a chama, olhai. Eu porto o archote e santifico com a flama pura o templo consagrado. Senhor das núpcias, abençoa o noivado. Bendita seja eu também a noiva, votada ao leito do Senhor de Argos. Núpcias, Senhor das núpcias, minha mãe, já que desfeita em incontido pranto, choras sentidamente meu pai morto e minha pátria em ruínas. Eu, a filha, farei brilhar em minhas próprias bodas a luz que deve iluminar o enlace de virgens, elevando muito alto a chama deste archote fulgurante. Em tua honra, protetor das núpcias, em tua honra, senhora dos partos, tal como exigem os sagrados ritos. Salta alto, bem alto, baila, rápida, conduze, leva o coro, viva, viva a vida como nos dias felizes vividos com meu pai. Conduze tu, Apolo, o coro nupcial sagrado, em honra de tua sacerdotisa no teu divino templo, entre os loureiros, Senhor das núpcias. Núpcias, minhas núpcias. Vem, participa deste coro, mãe, e dança, e gira, cadenciando os passos nas voltas pelos passos meus. Atende-me, cantai vós todas o hino nupcial e festejai com odes a nubente. Quero escutar vossos gritos alegres, acompanhai-me. Vamos, virgens frígias, em trajes coloridos celebrai o esposo que receberei no leito. Então ela está em delírio, né? Está louca, né? Transtornada aí no momento de ser levada por Agamenon, como se ela agora fosse casar, né, com Apolo, que ela tinha renunciado aí no passado, né? E por isso todo mundo zombava dos seus vaticínios. Do ponto de vista da teatralidade, do mise-en-scène das troianas, sobrepuja de todas as tragédias conservadas a sua movimentação, como nós vimos aqui nesse trecho, né? Tendas pegando fogo, Cassandra dançando freneticamente, seus sons e suas cores, pelo efeito de conjunto, enfim, que deveria produzir nos espectadores a presença dos deuses no princípio, a saída de Cassandra da tenda fulgurante, como eu acabei de ler, entoando em delírio o hino nupcial num bailado frenético,
A entrada de Andrômaca e de Astyanax no carro puxado por soldados gregos, no qual se destaca o grande escudo de Heitor, que depois serviria de féretro para Astyanax. A presença em cena do cadáver de Astyanax sobre o escudo de Heitor, Écuba e as mulheres do coro batendo no chão com as mãos para invocar os mortos. Especialmente o grande final, né? As ordens dadas aos soldados para incendiar as ruínas da cidade e as cativas para marcharem ao toque das trombetas, em direção à nau de seus senhores no fundo da cena. O estrondo de Pérgamo, a cidadela de Troia, desmoronando fragorosamente, fazendo a terra tremer, o toque das trombetas e a marcha cadenciada das troianas, rumo à nau que as levará para o cativeiro. Então isso aqui é muito forte em Eurípides, essa movimentação, sons, luzes, cenários, né? Isso é muito interessante nas peças dele, né? Esta teatralidade, isso chamava muito a atenção de quem assistia às peças. O enredo da peça pertence, então, ao fértil ciclo troiano, e essa tradução aqui quer fazer um conjunto, né? As traduções do Mário da Gama Cury. Então ele cria uma espécie de trilogia para falar dessa questão troiana. Então nós temos as Troianas de Eurípides, como um texto assim que fala da realidade, o Agamenon de Ésquilo, que vai falar dessa questão hierática, né? Agamenon, depois que chega à sua terra lá em Argos e é morto por Clitemnestra, e Electra de Sófocles vai mostrar então esse lado humano, delinear os homens como eles deveriam ser. Então, o Eurípides com as troianas, os homens como são. Então, o Mário da Gama Cury, ele diz que essas três peças, as troianas de Eurípides, Agamenon de Ésquilo e Electra de Sófocles, formam como que uma sequência, como se tratasse de uma trilogia. Ésquilo hierático, Sófocles, que lhe delineia os homens como devem ser, Eurípides, que os apresenta como são, para usar então as expressões de Aristóteles na poética. Então gostei muito dessa peça, As Troianas, que a gente fica sabendo, né, o que acontece com essas mulheres lá no fim da Guerra de Troia. Então esse foi o volume 3 aqui das grandes peças gregas da coleção Zahar, e aqui no caso Medeia, Hipólito, As Troianas de Eurípides. No próximo vídeo eu vou continuar a falar aí do volume 4, que tem as peças Os Persas de Ésquilo, Electra de Sófocles e Écuba de Eurípides. Um abraço, até mais.